Glória a Deus. Apóstolo Heleno, vem aqui, meu amigo. É alegria demais para meu coração te receber aqui mais uma vez, amém? Compartilhar um altar com homens de Deus é muito bom. Estenda sua mão, vamos orar pela vida do apóstolo. Pai, aqui estou em igreja que está sedenta de ouvir a tua voz cada vez mais. E eu quero, Senhor, apresentar o teu servo diante de ti. Senhor, que veio de longe, Senhor, e que o Senhor possa, através dele, gerar chaves proféticas, gerar alinhamentos. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, que o Senhor já liberou lá das alturas, Pai, nós concordamos e declaramos em nome de Jesus, que o Senhor use a vida do apóstolo Heleno com poder e autoridade. Senhor, usa o teu filho, Senhor, tira todo o controle do teu filho e faz, Pai, que ele seja um profeta, Senhor, sobre esta casa, que ele tenha liberdade, ó Deus, de falar aquilo, rachoconte, alabanaias, tudo que o Senhor falou ao coração dele, a compartilhar com esta gente, com esse povo, que também é irmã, Senhor, deste povo. Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho como o Senhor quiser. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom nós chegarmos na casa de Deus, não é bom? De poder estar adorando a Ele, bendizendo o nome dEle. Pode sentar um pouquinho, fica à vontade. A gente está em casa, e quando nós estamos em casa, nós estamos à vontade. E é bom nós podermos celebrar a Ele, adorar a Ele. Estou alegre por estar aqui nesta noite. Ontem nós estávamos aqui com os homens. Hoje pela manhã foi algo também muito especial, não é? Porque eu fiquei assim conversando com algumas pessoas e tinha um lanchinho naquele negócio. Que negócio gostoso era aquele. E eu comi um, depois comi dois, aí depois comi três, depois de uns 5 eu cheguei para o irmão e disse assim: eu posso pegar um? Ele: ô apóstolo, pegue. Eu disse: obrigado. Mas assim é bom nós chegarmos aqui, de poder adorar a Deus. Eu sou muito grato a Deus por você, por esta família, por esta casa, pelos líderes dessa igreja. E a gente pode enxergar que o Senhor é aquele que cria situações e que gera motivos no nosso coração para que a gente possa viver da sua vontade aqui nessa terra. A gente enquanto estava para vir para cá, a gente fica no celular o tempo todo, olhando como está o culto, se está precisando de alguma coisa, e a gente fica naquela preocupação com a nossa casa. A gente é de Recife, minha esposa está aqui, e nós somos de Recife, de Recife mesmo, né? Que uns falam Recife e uns falam Recife, e a gente é de Recife mesmo, e é com alegria que nós estamos aqui hoje. Sou, como falei, grato a Deus, grato pelos líderes da igreja, pelo apóstolo, família, você que está aqui nesta noite, porque eu tenho certeza que Deus tem uma porção nesta noite para a nossa vida. Eu ia falar para o apóstolo, não deu tempo de falar com ele, mas é que eu estava pensando assim: o que é que Deus pode fazer sobre nossa vida, e que o que Ele for fazer, o que é que pode acontecer na nossa história. E a gente para, a gente respira, a gente olha para um lado e de repente a gente olha para o outro e falamos assim: eu sei que tem uma solução para a minha vida. Eu sei que tem um propósito de Deus para tudo isso que eu estou passando nesse momento. Aí quem sabe alguém chega, bate no nosso ombro e diz assim: você está bem? Aí a gente diz assim, por educação: graças a Deus eu estou bem. Mas lá dentro do nosso íntimo existe uma mãozinha assinalando, dizendo assim: eu estou pedindo socorro. Você não está me vendo? Muitas vezes um sorriso que sai dos lábios, uma expressão de alegria, de um abraço, de um aperto de mão,
de alguém que se aproxima da gente e a gente conversa com ele, dá um sorriso, a gente sauda ele, mas quem sabe lá no íntimo tem uma mãozinha sinalizando, dizendo assim: por favor, enxerga o meu pedido de socorro. O apóstolo, quando estava ministrando, ele falou que tinha um que servia ao rei, que tinha uma mãozinha lá dentro dele que estava pedindo um socorro, e alguém viu. Quando acontece algo, ou quando uma expressão nossa, alguém que está próximo da gente enxerga, isso é muito bom. E o que acontece é que Deus, ele começa a criar possibilidades sobre nossa vida, sobre nossa família, nossa casa espiritual. E talvez alguém que possa estar sentado do seu lado hoje, possa estar com essa mãozinha e você ainda nem percebeu, e está esperando você olhar para ele e dizer assim: boa noite, tudo bem com você? Então faz isso, dá uma olhada para a pessoa que está com o seu lado, esse cheiroso que está do seu lado, diz assim: boa noite, está tudo bem com você? Está bem? Você está bem? Aí, eu estava bem ontem, hoje eu estou ótimo. Eu vou levar para casa, viu? Vou levar para casa. Ontem eu estava bem, mas hoje eu estou ótimo. Muitas vezes nós terminamos uma reunião como essa, um culto de adoração, de celebração, e se alguém mandar um WhatsApp para a gente falando assim: olha, qual o nome daquela pessoa que estava do seu lado na igreja? Eu estou querendo falar, eu esqueci, rapaz, o nome dele, o nome dela. Aí quem sabe a pessoa que está lendo aquela mensagem naquela hora está dizendo: meu Deus, quem foi que estava do meu lado? Já aconteceu isso com você, não? De você saber quem está do seu lado, mas quem é que está do meu lado? E ficar naquela insistência, e vai, quem foi? Aí quando é mais humilde, aí diz assim para mim: olha, tu tem alguma foto dessa noite? Tenho. Tem alguma foto comigo? Aí tem. Manda para mim, por favor. Aí quando vê a foto, aí vê quem está do seu lado e diz: oxe, rapaz, olha quem era. Aí eu lembrou não, alguém que te avisou. E assim, de repente, a gente não consegue perceber que quando nós estamos num ambiente como esse, existe a presença do Espírito Santo, que quem sabe está sentado do nosso lado, dizendo assim: eu sei que você é a minha habitação, mas eu quero que você me enxergue, que eu estou presente na sua vida. E a gente está tão empolgado, ou tão preocupado, ou tão alegre em algum nível, ou em alguma situação, que nós nem percebemos. E deixa eu te falar, se alguém mandar o WhatsApp para você perguntando quem estava do seu lado, a mídia não vai conseguir enxergar na foto quem decidiu estar do seu lado nesta noite. E se ele decidiu estar do seu lado, do nosso lado nesta noite, é porque ele quer se fazer presente. Talvez você possa dizer assim: mas eu tenho a plena certeza, apóstolo, que eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus e ele está em mim. E muitas vezes o que está em nós, a gente não dá tanta ênfase quando nós olhamos e enxergamos a presença. Quando percebemos que há uma presença do nosso lado, dizendo assim: eu estou contigo, tá bom. É diferente quando uma pessoa de confiança sua, ou uma pessoa acima de você, diz assim: vá com Deus. Ou então chega para você lá na nossa terra, mesmo as pessoas mais de idade, nós temos um costume até hoje de dizer: bença mãe, bença pai, bença avó. E essa resposta de uma expressão sempre é essa: Deus te abençoe. Apesar que eu passei um bom tempo da minha vida que minha mãe dizia assim, eu dizia bença mãe, e ela dizia: Deus te dê juízo, só isso, juízo. Deu certo, que o juízo chegou, graças a Deus. Mas quantas vezes a gente chega e diz bença mãe,
Aí ela disse: Deus te abençoe, benção mãe, Deus te abençoe, benção avó, benção Yaya, Deus te abençoe. E a gente está próximo de uma pessoa e escuta não apenas um sussurro, mas uma expressão que sai daqueles lábios de alguém de confiança que diz: vá, Deus te abençoe. É diferente de quando a gente recebe uma ligação ou escuta um áudio dizendo assim: Deus te abençoe. É ou não é? Apóstolo, onde o senhor quer chegar? Porque muitas vezes Deus trata com a gente através do seu Espírito 24 horas, mas a gente não consegue dar ênfase por causa das nossas velocidades. Mas de repente, quando alguém chega do nosso lado e diz assim: boa noite, e você percebe que quem está te dizendo boa noite não é uma pessoa normal, mas é a pessoa do Espírito Santo dizendo assim: se você não notou que eu habito em você, eu quero que você note que eu estou com você. Qual será a nossa expressão? Como vai ser a nossa reação num momento como esse? E eu entendo que esta noite há a presença do Pai olhando para você com aqueles olhos que a palavra diz que é como chama de fogo, te encarando, dizendo assim: nós dois, apenas nós dois. Aí você olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, aí você dá uma olhadinha para trás, depois olha aqui para frente e fala: como que pode ser nós dois com tantas pessoas que se encontram aqui do meu lado nesta noite? E sabe qual será a resposta dele? Nós dois. Nós dois. Abre tua Bíblia junto comigo no livro de Josué, capítulo de número 24. E eu quero ler com você apenas um versículo do que Deus trouxe ao meu coração. Josué capítulo 24, versículo 28. O que é que diz na sua Bíblia? Bora lá, o que é que diz na sua Bíblia? Aqui no telão está: então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Vamos orar? Pai amado, bendito Deus, na tua presença, Senhor, nós estamos e somos gratos a ti por tua graça, misericórdia e amor. Somos gratos a ti, Senhor, porque é o Senhor que traz sobre nossa vida certeza. Muitas vezes nós lutamos nas certezas e o Senhor traz a certeza. E eu oro para que esta noite o teu propósito seja cumprido por completo sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre esta casa, que possamos enxergar quem o Senhor é diariamente sobre nossa vida. Eu oro nesta noite porque eu creio, como essa igreja crê, em um Deus trino, um Deus que entregou seu único filho na cruz do Calvário, mas no nada para muita gente, mas no tudo para a nossa vida. Ressuscitou ao terceiro dia, e quando ressuscitou dentre os mortos, Ele trouxe vida e vida em abundância. Então nós queremos, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor é, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus, Ele começa a trazer algo tão especial e uma liberação sobre nossa vida, de uma forma daquilo que Ele era e tudo aquilo que Ele faz. Dentro de uma presença, de carregar uma presença, dentro de uma proposta e entender qual é a proposta, Deus começa a trazer um nível de liberação sobre nossa vida e começar a nos fazer entender tudo que Ele é. E onde nós lemos apenas um versículo, algumas pessoas dizem assim: mas será que é certo pregar em um versículo? Não existe um versículo, existe um texto. Para nós lermos esse versículo, existe um texto.
E a gente, se você pegar a sua Bíblia, eu pegar minha Bíblia, e a gente começar a ler todo o texto desse último capítulo de Josué, é Josué entregando a terra, dispensando o povo e dizendo: chegou a minha hora, chegou a minha vez. Chegou a hora do encontro, né? E na hora do encontro, Deus começa a trazer algo tão gostoso daquilo que Ele é, dentro de uma promessa, em tudo aquilo que Ele faz. Aí a gente para, respira e olha para um lado e olha para o outro e diz: mas agora, o que é que vai acontecer? E Josué, depois que ele se despede, aí a gente vê em todo esse capítulo de número 28 e 24, ele se despedindo e tendo um encontro com nosso Deus. As coisas passam, as coisas mudam, mas dentro daquilo que nós lemos, quando Josué começa a falar a respeito de uma herança, diga comigo, herança, de uma herança, Deus começa a trazer uma palavra sobre a vida de Josué, movido por uma herança. E qual era a herança? Tudo deu um início quando Deus chega e diz assim para Josué: Josué, eu tenho uma proposta para você. Josué, o que eu tenho sobre a sua vida vai ser algo diferente. Agora você vai sair da sua posição, você vai sair do seu estado normal e você agora vai entrar no seu estado anormal. Mas como que pode acontecer isso, Deus? Aí Deus dá uma olhada e conversa com aquele homem chamado Josué. Não era mais Josué que carregava uma presença por causa de uma nuvem que ficava no deserto. Ele não carregava mais uma presença, não era por causa de um fogo, de uma coluna de fogo que aquecia naquele deserto. Agora era o próprio Deus, diga comigo, o próprio Deus. Era quem? O próprio Deus. O próprio Deus chega para Josué e diz assim: Josué, agora será nós dois. Você sabe, Josué, que Moisés precisou partir. O meu propósito com Moisés foi até aqui, mas agora o meu propósito estará com você, e dentro desse propósito será nós dois. Aí quem sabe Josué olha para um exército que ele levantou e dá uma olhada e diz: olha para esse povo, tem pessoas mais capacitadas do que eu, tem pessoas mais responsáveis do que eu. Aí Deus dá uma olhada para Josué e diz: Josué, deixa eu te explicar uma coisa, agora será nós dois. Guarda esse pedacinho, nós dois. Aí Josué escuta novamente Deus falar daquela forma. Aí ele olha para uma multidão que saiu daquele deserto, saiu do Egito, que entrou no deserto, muitos que já morreram, pessoas que nasceram naquele meio. Dá uma olhada, dava outra olhada e diz: Deus, olha para aí a multidão. Aí o Senhor diz assim: nós dois. Só. Eu não estou entendendo, apóstolo, você vai entender agora. Porque em tudo que Deus tratava com Josué, ele dizia: seja forte e corajoso. E só conseguimos força nele, só temos coragem nele. As coisas começaram a mudar. Josué, ele se prepara, Josué, ele se organiza, dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro e diz: se é apenas nós dois, então eu vou fazer o povo entender agora, Deus, que será nós dois, e o que é que o povo deve fazer para sermos nós. Josué podia olhar e dizer: se é apenas nós dois, é eu e você falando, Senhor, é eu e o Senhor falando, então está tudo bem, eu vou agora me programar. E quem sabe ele podia procurar um canto e lá começar a orar, começar a entregar do seu propósito, ele lá começar a chegar em níveis de agrado mais ainda a Deus. Mas sabe o que é que acontece? Ele dá uma olhada e diz: olha, Deus, nós dois, então tudo bem, vamos gerar um nível de comunhão dentro desse lugar. O Senhor quer nós dois, não quer, Deus? Deus quer, então vamos gerar um nível de comunhão com estas famílias. Olha, Deus, é o Senhor que quer nós dois. O Senhor disse: e o que mais? Nós vamos gerar uma unidade sobre esta casa. Como? Um conhecendo o outro. E o que é que Josué faz? Aí Josué chega junto os sacerdotes, junto os levitas, e fala: nós precisamos conversar.
Aí quem sabe os sumos sacerdotes começam a se organizar, se prepararem e dizer: pois não, Josué, nós já entendemos que Deus te separou para estar à frente de nós, e agora nós estamos aqui, o que é que nós vamos fazer? O que eu tenho para falar com vocês, eu tenho para falar com a multidão. Eu não quero separar vocês de um povo, mas eu quero que vocês estejam no meio de um povo, porque vocês, como sacerdotes, vocês precisam sentir o coração deles. Vocês precisam perceber como é o suor deles. Vocês precisam entender como é uma situação que eles vivem, porque vocês conseguem entrar no lugar santo. Aqueles ali conseguem entrar, sabe, no lugar santíssimo, mas eles ficam apenas a esperar. Eles precisam sentir o seu coração, e vocês precisam sentir o coração deles. Apóstolo, onde que está isso? Você vai entender agora. Porque Josué disse assim: agora sou eu, vamos apregoar um jejum. E o jejum não era apenas para os sacerdotes ou para os líderes da tribo. O jejum era para toda a nação de Israel que estava no deserto. O sacerdote iria sentir a presença por causa do jejum. Os sumos sacerdotes iriam sentir a presença por causa do jejum. Os levitas iriam sentir a presença por causa do jejum, mas também toda a nação de Israel iria sentir a mesma presença daqueles que subiam e entravam no lugar santíssimo por causa do jejum. Não era mais uma equipe, não era mais um povo, não era mais aqueles que estavam separados, mas agora era toda uma nação que estava se preparando e querendo entender. Eles queriam viver o que aqueles que entravam na presença viviam. Eles queriam viver a mesma presença, porque a Bíblia diz, voltando um pouquinho atrás, que aquele homem chamado Moisés, ele entrava na tenda do encontro e tinha uma conversa de amigo com o Pai. E aí, o povo depois esperava que ele saísse da tenda e ouvisse o que Deus trazia sobre ele para todo aquele povo. Aí os dias passam e está Josué, e Josué disse: olha, o Senhor está dizendo que é nós dois, tá bom. E Deus está dizendo que é nós dois. É sério, não são nós dois, eu e o Senhor e eu, tá bom. Vamos lá. Josué prepara o povo. E na hora que Josué prepara o povo, e o povo entra no nível de consagração e de jejum, eles começam a entender um coração do outro. Porque a presença de Deus começou a se manifestar por causa de um propósito. Não era os levitas dizendo: vamos fazer nosso propósito. Não era os sacerdotes dizendo: eu vou fazer os meus propósitos. Não era uma parte ou cada tribo decidindo fazer um propósito. Agora era uma nação que estava no meio de um deserto dizendo: todos em um propósito. Todos. E o que aconteceu? Por causa de uma unidade, por causa de sentir o coração do irmão, por causa de sentir o coração do sacerdote, por causa do sacerdote sentir o coração de uma nação, de todas as tribos, aí eles preparam a arca, e a Bíblia diz que eles começam a caminhar. E quando começaram a caminhar, os sacerdotes, quando pisaram nas águas do Jordão, diga comigo, Jordão, estava na sua maior altura, na sua maior força. E na hora que os sacerdotes pisaram nas águas, a Bíblia diz que as águas pararam. E na hora que as águas pararam, eles começaram a passar a pés enxutos. A grávida passava a pé enxuto, ninguém precisava carregar. A senhorinha, não sei quantos anos, ela passava a pé enxuto, apóstolo, porque não precisava que ninguém dissesse: venha cá, porque você pode as águas bater, você cair e morrer. Não, todos, a Bíblia diz que todos passaram.
O que me chama a atenção dentro desse texto de Josué é que na hora que Josué vê que o povo se prepara para passar, que as águas pararam e eles disseram: vamos. Aí Josué disse: ei, para aí. Nós precisamos ter algo que venhamos lembrar, e os nossos filhos e a geração dos nossos filhos, eles venham lembrar do que aconteceu aqui agora, por causa de uma unidade. E a Bíblia diz que as tribos passavam e pegavam pedras que estavam no fundo daquele rio, e na hora que eles passaram, eles não estavam mais nas terras de um deserto voltado ao Egito. Agora eles estavam passando uma fronteira e já começaram a pisar na terra onde havia uma promessa posta sobre a vida deles. E na hora que eles passaram, que chegaram do outro lado daquela margem, eu entendo que Deus olhou para Josué e olhou para aquela toda a geração e disse assim: agora tenham coragem para vencer novos desafios. E eu quero ministrar com esse tema nesta noite. Deus vai trazer um batismo de coragem nesta noite sobre você, para você vencer os novos desafios. Nesses dias restantes desse mês de novembro, nesses dias restantes desse ano de 2023, vai surgir inúmeros desafios. Mas apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Porque hoje pela manhã, quando eu estava lá na casa, lá, eu teve um momento que eu estava orando lá, sentadinho, olhando para a rua, olhando para o sol, o céu, procurando nuvem. Eu estava dizendo, se fosse uma nuvem pelo menos do tamanho da mão de um homem, eu já ia dizer: Deus, vai chover hoje à noite, glória a Deus. Mas você olha e não vê nuvem nenhuma, não tem nuvem de tamanho de mão, nuvem, nem tamanho de dedo, nem tamanho de unha. Tinha nada no céu. E eu fiquei assim brincando com Deus. Você pode até me julgar, mas eu sou uma pessoa que eu converso com Deus como uma criança conversa com seu pai. Porque eu entendo que Deus, Ele sempre será o meu pai. Ele é o meu pai. E eu tenho com Ele uma conversa. E às vezes eu brinco, às vezes eu venho sorrir, muitas vezes eu vou chorando para Ele. Mas quantas vezes eu fico sorrindo? Quantas vezes você pode me encontrar eu orando em casa, na igreja, e estou assim rindo, nas palavras do nosso Nordeste, dizendo assim, resenhando com Deus. Vou resenhar aqui. E é uma conversa que eu tenho de uma forma que é para algumas pessoas, para vocês, isso é falta de respeito, mas é meu pai. Meu pai, Ele é o meu pai. Eu nunca vou ter falta de respeito com Ele, mas eu sempre vou ter um acesso direto para com Ele. E naquele momento que eu estava orando a Deus, depois falando que eu não estava achando nenhuma mão em forma de nuvem no céu, o Senhor disse assim: existem níveis de coragem que nós precisamos ter. Você precisa ter, uma geração precisa ter, uma sociedade precisa ter. E eu perguntei para Deus: Deus, como que o Senhor diz que nós precisamos de coragem? Nós lutamos, nós oramos, nós declaramos a Tua vontade aqui nessa terra, nós entramos em propósitos, vencemos desafios. Muitas vezes tem desafios que a gente não vence, e tem desafios que no meio do caminho a gente percebe que não consegue, e relaxa e diz: deixa para lá, o próximo eu consigo. E o Senhor disse assim: existem desafios que quando eles estão bem aguçados, é porque você está tão próximo do que está por vir, que sabe o que é que acontece? Os teus adversários, eles lutam para que você não enxergue o que está te esperando. E eu desci umas lágrimas, falei com Deus, parei, fui escrever algumas coisas no celular para guardar as palavras. E eu comecei a entender que nós estamos vivendo um tempo onde o nosso adversário percebeu que você está começando a enxergar lá no final como será o seu futuro. Deu para entender? O teu adversário, ele percebeu nesses tempos
nesse tempo que nós estamos vivendo, que existe algo chamado a promessa de Deus, reservada para você viver. E ele percebeu que não é a promessa, ele percebeu que você, se levantar um pouquinho os pés, vai começar a enxergar que lá na frente ela está. E o que é que vai fazer? Vai querer criar um nível de perturbação na sua mente, para que a perturbação da sua mente e a sua visão comece a ficar turva. Diga comigo, turva. Quem consegue enxergar algo com a visão turva? Fica perdido no meio do caminho, não sabe para que lugar vai. Eu acho que eu estou certo, mas não tenho certeza. E essa é a função do nosso adversário, gerar incertezas sobre nossa mente, para não podermos chegar no que Deus já sinalizou, dizendo: está ali, ó. Eu apontei um destino sobre a sua vida, eu preparei esse futuro sobre você. E tem pessoas que acham que o futuro de Deus é em 2024, 2025. Eu quero te dizer que o futuro de Deus é agora, para o que eu falei agora há pouco. Porque o relógio de Deus não para, o relógio de Deus ele não diz assim: eu vou descansar. O relógio de Deus, a pilha não para, não precisa os anjos estar lá, olha, gerando corda no relógio de Deus para ele dizer: ah, estou na hora certa. Não, que chova, que faça sol, que esteja quente ou que esteja frio, o relógio de Deus ele não para, e se ele não para, a todo instante chama-se futuro. Ou nós entramos no futuro, ou então nós ficamos sempre indo para o nosso passado. Mas como assim, apóstolo? Porque não tem como ficar no meio termo. Eu não consigo ficar no meu presente. Se eu parar agora, eu perdi o futuro e entrei no passado. Eu não consigo ficar no presente. E é por isso que a Bíblia, ela nos afirma que Deus, ele é um Deus de já. Ele não é um Deus que vai fazer. Ele diz assim: olha o que eu estou fazendo, ó Israel. Ele nunca vai dizer assim: olha, eu vou fazer. Eu estou fazendo. Ele traz uma afirmativa sobre a nossa vida, sobre nossos sonhos, sobre nossos projetos. Aí então de repente chega Josué, dá uma olhada para um lado e dá uma olhada para o outro e diz assim: rapaz, Moisés lutou tanto por esse tempo, Moisés recebeu a promessa, nos tirou de dentro do Egito, ele esperou tanto por esse tempo. Existe uma multidão que morreu no meio do caminho, porque murmuravam, eles esperavam tanto por esse tempo, mas olha aonde nós estamos. E eu penso que os anjos nos céus olhavam para Deus, olhavam para aqueles homens, os anciões, dizendo: santo, 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 santo. Uma vez eu preguei na igreja e disse: olha, se você faz parte de uma geração que diz: ah, eu vou para a igreja, mas vai ser tudo igual. Canta, levanta, bate palma, fecha o olho, senta, vou para casa. É tudo igual. Mas eu vou, vai cantar as mesmas músicas, eu não gosto dessa. Eu te convido a você desistir do céu. Porque a Bíblia, pelo menos a minha Bíblia diz que no céu existem anciões que são 24 horas, que não troca as palavras, só diz santo, 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 santo. Mas Deus, é porque eu não estou mais aguentando. Então desiste, porque aqui é só santo, santo, santo. E de repente a gente começa a dizer que está se acostumando com tudo. Ou então não, é porque eu não gosto disso, é porque eu não gosto daquilo. Eu quero te falar que quando chegar no céu, você vai ouvir tanto essa palavrinha: santo, 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 santo. Eu disse para Deus uma vez: quando eu chegar lá, eu vou olhar para todos eles e eu vou gravar, viu? Eu vou levar meu celular e vou gravar, que eu quero ver se sai algum cochicho entre vocês aí também. Brincadeira. E o que é que acontece? Aí está lá Josué se alegrando, olhando para aquela multidão e dizendo: olha, nós estamos. Por mais que o sol castigante do deserto quisesse ofuscar a nossa vista, nós já estamos pisando em uma terra que foi prometida a nossos pais.
Nós já estamos pisando numa terra que Ele falou que seria nossa, e Abraão chegou nessa terra, Jacó pisou nessa terra, seus pais pisaram nessa terra, mas por causa da desobediência, perdemos essa terra. Mas Deus olhou o nosso clamor, nós estamos na terra. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está te preparando nesses dias para um propósito. Não estou entendendo, apóstolo. Deus está te preparando para um destino nesse tempo. E esse destino que Deus está preparando para esse tempo vai te levar a um local que, na hora que você pisar nele, na hora que você receber, na hora que você entender que é seu, aí o seu coração vai bater forte e vai dizer: não é que era a promessa que Deus fez para mim? Não é a promessa que um dia Deus falou que iria fazer sobre a minha vida, mas se passar os dias, veio as preocupações, o cabelo não é mais preto, agora é branco, eu preciso me ajeitar mais, mas Deus diz: não, eu quero profetizar nesta noite sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre esse ministério. Irá chegar situações sobre a sua mão de posse, que você vai dizer assim: não era a promessa de Deus que um dia Ele fez para mim? E tem pessoas que ainda vão usar essa expressão, apóstolo: eu nem me lembrava mais. Eu nem me lembrava mais. Eu nem me lembrava mais. Quem sabe tinha pessoas que estavam no meio daquele deserto, vivendo todo aquele momento, Josué naquela alegria, dizendo: pisamos na terra, e alguns dizendo: eu nem lembrava o que era mais isso, porque o tempo passou, foi embora. Aí Deus disse assim: mas não é por nada não, Josué, está vendo esse caminho? Estou vendo, seu destino está ali. Seu destino está ali. Aí quem sabe Josué chegou numa parte mais alta daquele deserto que ele estava e ficou. Aonde, Senhor? Porque quando Deus ele sinaliza o nosso destino, muitas vezes por causa das nossas emoções, nós não conseguimos enxergar. Quantas vezes quando Deus ele sinaliza do seu destino sobre a nossa vida, naquilo que nós vamos entrar e viver, por causa dos nossos estresses diários, por causa de preocupações que acontecem diariamente na nossa mente, por causa das nossas emoções, porque as nossas emoções fazem a gente ficar chateado. Eu não sei se é só lá em Recife que as pessoas ficam chateadas. As nossas emoções fazem a gente sorrir, como também as nossas emoções fazem a gente se entristecer, de parar, de a lágrima descer, de muitas vezes dizer: não dá mais, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para fora e eu vou desaparecer. E muitas vezes, sabe o que a emoção faz? Nos faz entrar em um quarto, trancar a porta por dentro e dizer: eu não quero ouvir e nem ver ninguém. Isso faz parte das nossas emoções. Mas Josué, ele começou a entender uma palavra, e a palavra que vinha sobre a vida dele era: seja forte e corajoso. Eu quero dizer que o gerar sobre nossa vida, sobre nossa expectativa, que essas duas palavrinhas, forte e corajoso, é Deus dizendo assim: nós dois. Porque Josué sabia que sem ele não existiria nada, mas com ele existiria tudo. Josué entendia que com a presença que ele iria carregar, era uma presença que iria à frente. Eu vou à sua frente. Se você entender o meu propósito, será nós dois.
Quem sabe dizendo olho a olho, entendeu? Assim, ó, nós dois, ó. E quem sabe se Josué fosse um estilo Júnior, dizia assim: eu vou te encarar, Deus. E se o Senhor tirar a vista de mim, eu vou procurar onde está a tua vista, porque eu quero caminhar nesse deserto olhando nos teus olhos. Só isso. Eu quero enxergar nesse deserto os teus olhos. E quando Deus chega e diz assim: chegou na terra que o povo celebrou, Deus traz um destino sobre a vida de Josué, de todo o seu povo, e diz assim: lembra do que eu te falei quando eu te chamei? Seja forte. Então agora tenha coragem para vencer os novos desafios. Olha o que está ali. E para você passar com esse povo, existe aquela muralha, e aquela muralha que está ali, ela precisa ser aberta, ser acabada, ser extinta, para você e o seu povo passar. Se passa os dias, aí Deus diz assim para Josué: Josué, você sabe o que foi que Moisés enfrentou lá no deserto? Aí Josué disse: sim, um pouco. Após eu vou te lembrar. Posso sentar aqui, não posso? Aí eu penso que Josué sentou em uma das pedras, Deus sentou do seu lado e disse assim: você está com seu smartphone aí, Josué? Aí Josué disse: eita, está em casa, está nada, que ninguém sai de casa sem o celular nos dias de hoje, não é verdade? Ninguém sai, ninguém quer sair. Eita, eu esqueci o celular, corre, volta e pega. Está aqui, seu, pega aí. Vê uns vídeos que eu te mandei. Aí quando ele pega e que começa a olhar os vídeos, aí está baixinho porque está um barulho de vento. Aí eles botam o celular mais próximo do ouvido e escuta assim o povo dizendo: Deus nos tirou do Egito para morrer de fome aqui, ó, no deserto. Aí Josué: eita, eu lembro dessa história, Deus. Não é que eu lembro. Deus nos tirou do Egito para aqui ser sepultado nesse deserto, porque nós não temos o que comer e nós não temos o que beber. O que aconteceu? No meio daquela jornada, aquela nação que estava no meio do deserto começou a ser influenciada pelo espírito de murmuração. Diga comigo: ai meu Deus. Aí faz assim, ó, dá uma olhada de lado, não olha para quem está do teu lado, mas olha só de lado, diz: por favor, sai de perto de mim. Quem sabe o espírito de murmuração está do seu lado, dizendo: o apóstolo vai demorar muito hoje, eu já quero ir para casa, pelo amor de Deus. E eu falando para o apóstolo, falar para o apóstolo que Deus me deu uma direção para hoje acabar de meia-noite e ponto, porque de meia-noite você sai. Ô apóstolo, faça comigo não. Eu só vou te falar uma coisa: quem mora mais distante aqui sou eu. Então quem era para ter mais pressa para ir para casa era eu. Concorda ou não concorda comigo? É ou não é? Então se eu não estou com pressa para ir para casa, você que mora tão pertinho, porque você que está com tanta pressa para ir? Misericórdia, Jesus. Bora lá. É não, viu? Aí o que é que acontece? O espírito de murmuração toma conta de toda aquela nação. E Deus olhou para Josué e disse: Josué, não é por nada não, mas vocês chegaram na terra que eu prometi. Vai chegar o momento que vocês vão chegar no topo, e lá vai haver as divisões, e vocês vão começar a morar em casas que vocês não construíram, a você comer de uma terra que vocês não plantaram, a você beber de uma água que nenhum de vocês cavaram poços, de vocês comerem carne que vocês não criaram desses animais. Vocês vão chegar nesse pico, mas com essa murmuração, vocês não chegam lá. Aí eu penso que Josué diz: tudo bem, Deus, e o que é que nós devemos fazer? Aí o Senhor disse: vamos resetar a mente desse povo?
Vamos resetar a mente do murmurador, do reclamador? Vamos dar um reset? Vamos dar uma apaga? Na psicologia fala que em 3 anos consegue tirar uma personalidade e implantar outra. Como a Bíblia diz que um dia para Deus pode ser mais uns dias, ou mais uns dias pode ser algumas horas, Deus não se preocupou no tempo de trazer um reset sobre a vida do povo. Uma certa vez, chegou um cara, não sei se ele era daqui de Várzea Grande, ou do Mato Grosso, ou se era lá do Nordeste, e teve uma experiência com Deus, apóstolo. E ele chegou assim para Deus, Deus disse assim: olha, meu filho, sou eu, o Deus de Israel, que está na tua frente. Aí aquele rapaz olhou para Deus e disse: Deus, por favor, eu posso tirar algumas dúvidas contigo? E Deus disse: pode tirar. Além de tirar, o que você me pedir eu faço, porque você sabe que eu sou, além de pai, amigo. Aí aquele homem olhou assim para Deus e disse: Deus, um dia para o Senhor é quanto tempo? Aí Deus olhou para ele e disse: um dia para mim pode ser 1000 anos. Aí aquele homem olhou e disse: não estou entendendo, como é, Deus? Um dia para mim pode ser 1000 anos. Aí tá bom, então bora lá, Deus, me tira outra dúvida. O que é $1 milhão para o Senhor? Aí Deus olhou para ele e disse: $1 milhão para mim pode ser centavos de dólares. Aí ele disse: acertei. Já fiz as minhas perguntas, agora eu vou fazer o meu pedido. Deus, o Senhor pode me entregar alguns centavos de dólar? Aí o Senhor disse: com certeza, daqui a pouco. Então estou aqui. Aí ele lembrou que um dia poderia ser 1000 anos. Foi dar uma desperta para Deus. Aí não sei se é o nordestino que tem essa história de ser esperto, ou se é o pessoal daqui do lado de cá que diz assim: eu vou conversar com Deus, que a conversa tira a casquinha e consigo vencer a minha jornada, né? Não sei se foi de lá ou de cá, mas isso é história, tá? Foi para você acordar, porque eu vi algumas pessoas dizendo: já vai dar meia-noite, apóstolo. Não, ainda é 20 horas, tá tranquilo. Aí o que é que acontece? Deus disse: eu vou resetar, e eu preciso resetar a mente desse povo, para eles entenderem que eles vão viver os melhores dias da vida dele. Aí Josué disse: ótimo, o que é que nós vamos fazer? Prepara o povo, e vocês vão dar uma voltinha, uma vez por dia, ao redor daquelas muralhas. Dizem que mulher gosta de falar mais do que o normal. Não sei se é verdade. Dizem lá na minha terra, no meu Pernambuco, que tem uma história que quando o homem chega cansado em casa do trabalho, a mulher gosta de puxar conversa com ele. E ele já está cansado, desmanhando de cansado de um dia. Aí ela diz: você não quer me ouvir, não? Aí o cara já está roncando há um tempo atrás. Aí dizem que a mulher gosta de falar mais um pouco. Já outros falam que homem nem se fala. Você precisava ver ontem aqui. Era uma conversa, outra conversa, outra conversa e outra conversa. Aí depois saiu dizendo assim: apóstolo, o senhor vai comer aquela baguncinha amanhã? Eu não esqueci, tá? Eu disse que iria. Lembrou, né? Aí a gente começa a bagunçar tudo. A glória, né? E dentro da bagunça, e Deus fala: não gosto de bagunça, meu filho. Entende esse mistério? Aí não entende esse mistério, eu não gosto de bagunça. Aí Deus chega para Josué e disse: bora organizar esse povo, bora dar um reset nesse povo, vamos, prepara eles. E o povo tudo empolgado, aí pega seus pandeiros. Aí aquela equipe que tinha de Miriam já estava tudo com pandeiro, com as alfaias, tudo pronto, os chofás, tudo preparado. Bora agora, porque o que a gente gosta de fazer é barulho. Eu nunca vi crente que gosta de silêncio, porque o crente gosta de barulho. Aí bora organizar tudo, se preparando. Aí Deus disse: olha, vem cá, o primeiro dia é caladinho.
Aí Josué, não estou entendendo, Deus, é porque o meu reset é a língua colar no céu da boca. É fácil ou não? Não diga que é fácil não. Faz um teste. A partir de meia-noite de hoje, você entra num propósito de passar 12 horas em silêncio. Primeiro você não durma porque você vai roncar, já vai sair um som dos seus lábios. Mas quando você acordar, que você vai dizer um bom dia, obrigado, alguma palavra você não vai falar, é caladinho. 12 horas com a língua colada no céu na boca. Se você conseguir, o apóstolo vai pegar o teu pix e vai te presentear. Mas se você não conseguir, você vai mandar um pix para ele. Resolvido? Fechado? Aí Deus disse, olha, é só isso. Faz esse povo colar a língua no céu da boca e eles vão ficar caladinhos. Aí eu penso que teve uns que passavam até fazendo Aí passava de um lado e do outro, e aquelas mulheres que gostam, que tem aquele olho de pombo, lá em Recife tem tanto olho de pombo, aquelas mulheres de olho de pombo, só mirando tudo, dizendo assim, passando do lado do outro, e aquele maior silêncio, e Deus falando, eles nem imaginam o quanto eu estou azerando. Aí lá na frente Paulo diz que o homem, ele se alimenta daquilo que sai da sua boca, não é do que entra. Então, se não saía nada, eles não se alimentavam. Não se alimentavam. E E quem sabe quando fala quem sabe alguém passando num cavalo dizendo e Deus dizendo, se vocês resetarem a sua mente e o espírito maligno que traz a murmuração, que a murmuração vai trazer a vergonha e a dor sobre a vida de vocês, vocês vencerem esse espírito que começou no deserto, preparem-se para as suas maiores vitórias. E o povo voltava, descansava. Aí quando chegava no outro dia, Josué olhava e dizia, vamos lá, guerreiros! E a turma, e hoje? E hoje, ó. Aí quem sabe ainda uns no meio diziam, misericórdia. Ou se tivesse um crente do futuro, dizia, sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. Ou então aquele crente, meio crente, vala-me Deus, né? Alguma coisa iria expressar, ia ter uma expressão que já estava, já que não aguentava. E no céu os anjos dizendo, eu quero ver. É a sua criação, viu Deus? Eu quero ver. E vamos lá. E mais um dia o povo já estava cansado do silêncio que nem fazia. O cansaço já começou. E quando o cansaço chega, as reações começam a diminuir. E muitas vezes o falar tanto empolga. Faz um teste. Sai daqui da igreja e vai a pé até a tua casa com alguém que fala bem muito. Quando você chegar em casa, já cheguei, nem percebi. Agora vai com aquele que fica assim, ó, procurando estrela. Aí você olha para o relógio, diz, menino, não chego não, é? Vou até olhar o GPS para ver se eu me acho, porque rapaz, está longe demais a casa. Porque não tem ninguém para conversar com você. Aí aquele silêncio. A primeiro dia era tudo novo, era empolgação, então foi rápido. O segundo dia já foi uma coisa mais diferente. Chega o terceiro dia, chega o quarto dia, e eu penso que os anjos nos céus dizendo, não é que ele vai conseguir. Ele vai conseguir mesmo. E Deus dizendo, se o espírito de murmuração sair desse povo, eles vão herdar a terra que mana leite e mel. Passa, no último dia, sabemos o que aconteceu. O povo gritava, fazia barulho, e as muralhas afundaram.
Eu aprendi por muito tempo que as muralhas de Jericó caíram, e não existe parede que cai e fica inteira. E nas escavações, quando você for a Israel, você chegar em Jericó, você vai ver todas as muralhas de Jericó embaixo do solo. Então tem uma certa parte que até você dá para passar por cima delas, que lá está toda a estrutura de Jericó. A terra abriu e a muralha desceu. Por isso que a casa de Raabe não caiu, ela desceu e ela fugiu. Aí o que é que acontece? Vem a conquista, vem a celebração, vem a alegria da conquista, vem a lembrança de Moisés, de Josué, escutando Deus dizendo: nós dois. Talvez você saiba desse texto, mas nunca prestou atenção a esse ponto que eu vou te falar. Quando Josué conquistou a sua primeira vitória na terra que mana leite e mel, se você ler o texto de toda a conquista de Josué, ou procurar em qualquer livro de estudos falando sobre a conquista de Josué, em Jericó foi o único lugar que ninguém, diga comigo, ninguém pegou uma prata do lugar. Um despojo da guerra, ninguém pegou. Porque ali estava Josué entregando o dízimo da sua primeira vitória. E o que vem de primeiro de Deus, nós temos que entregar primeiro a Ele. E ele pegou toda a cidade, pegou todo o despojo, toda a riqueza que havia em Jericó, que era uma terra murada e rica, e ficou como uma entrega ao Senhor. E quando eu lembro desse texto, eu lembro de quando aquele homem chamado tão valente, filho de Davi, que não sabia o que era reino, mas o pai era um grande rei, que não sabia administrar nada, mas o pai foi um grande administrador, e de repente ele recebe a coroa real, e esse homem se chamava Salomão. E se você ler a história de Salomão, você vai ver que nas primeiras horas do seu reinado, ele pegou tudo que tinha e entregou de oferta ao Senhor. E quando ele entregou tudo que tinha no seu reinado, até os sacerdotes se expressaram: agora nós vamos de cair abaixo, porque toda a riqueza o filho do rei entregou. Para aquele povo foi uma loucura, para Deus foi uma, como eu posso dizer, uma expressão de o que é que vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus chega até aquele homem e diz assim: o que é que você quer? Pede-me o que é que você quer. E Salomão podia dizer: Deus, eu quero toda a riqueza em dobro do que eu te entreguei. E Deus disse: eu vou te dar. Foi isso? Não. Salomão disse: me dá sabedoria, porque com a sabedoria vai andar assim, ó, nós dois. E começam a existir os desafios, eles começam a vencer. E quando nós começamos a perceber que existe uma coragem que Deus traz e expõe sobre nossa vida para viver novos desafios, aí em primeiro lugar eu entendo que eu preciso ser remisso para realizar a vontade plena de Deus. Eu preciso decidir. Eu preciso não apenas compreender, mas eu preciso realizar essa vontade de Deus sobre a minha vida. Aí eu te pergunto esta noite: qual a vontade de Deus para a sua vida? Por que você aceitou a Jesus? Por que você veio essa noite e adorar a Ele? Existe um porquê para isso. Eu fui porque eu não tenho nada para fazer. Não, não existe mais isso. Que os afazeres diários não para. Amanhã é segunda-feira, não para. Por que você veio? Se Deus te indagar de uma forma
ou com uma expressão de falar assim: o que é o teu propósito diante de mim? Poxa Deus, não é que eu nunca pensei nisso? Ou quem sabe outro vai dizer: eu sei. E na hora que ele bater no peito dizendo: eu sei, Deus, do meu propósito para contigo, aí Deus diz assim: então dá só um pontinho daquilo que você sabe. Eu posso todas as coisas em quem me fortalece é o Senhor. Aí eu penso que Deus diz assim: como é? Eu posso todas as coisas, olha, porque o Senhor me fortalece. Esse é seu propósito? É, que eu vou lutar e vou vencer, que vai haver desafios sobre a minha vida e eu vou vencer. Vai haver situações de desistência sobre a minha vida, mas eu vou prevalecer sobre todos os níveis de desistência. Vai haver níveis provocando separações, mas eu vou vencer. E Deus dizendo: como é? É porque eu posso todas as coisas. É o Senhor que me fortalece diariamente. É o Senhor que traz essa postura sobre minha vida. Sabe por que você se levantou hoje? Porque alguém te fortaleceu no Espírito. E quem te fortaleceu no Espírito foi o Senhor. Quem sabe por vontade própria hoje você não ia se levantar. Quem sabe pela vontade do nosso adversário você não iria nem acordar. Mas aquele que nos fortalece nos trouxe de pé durante todo esse dia, para você prevalecer de pé. Porque a vontade do nosso adversário não é que você caia como morto no meio de uma batalha, mas é para que você enxergue a derrota de uma palavra que Deus trouxe sobre a sua vida. Mas o gostoso de tudo é que os céus proclamam a glória do Senhor, e a glória do Senhor, quando ela é expressa, nenhuma das suas palavras voltará vazia para Ele. Então, quando Ele começa a operar, ninguém nos céus, na terra, embaixo da terra, ninguém vai ter o direito de te parar. E eu quero te falar que aquele que te fortalece, aquele que te ergue, aquele que diz assim: olha, você quer? Aí você diz: eu quero, Deus. Aí ele diz: então comece a realizar o meu propósito na sua vida. Levante sua cabeça. Não porque ela agora está metida, olha como ela está metida. Seja metida na presença do Senhor. Mas você percebeu que agora, depois que ele começou a ir para aquela igreja, ele está todo assim. Fica assim, meu irmão. Deixa o diabo querer perceber algo na sua vida. Ele quer apenas te abater para você enxergar a sua derrota lá na frente. Mas os céus quer que você prevaleça no seu destino. E você diga assim: não é apenas eu venci, eu prevaleci nessa vitória. E Deus está trazendo essa vitória sobre a sua vida nesta noite. Deus está trazendo esse prevalecer sobre a sua vida nesta noite. As coisas começam a mudar. Existem fundamentos para tomarmos posse de uma herança. Apóstolo, é porque a herança só vem quando alguém morre. Jesus já morreu por ti, filho. E só para o diabo não prevalecer, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele diz assim: eu vou. Tá bom? Bora lá, eu vou. E os discípulos olham um para um lado e olham para o outro. Eu disse: não estou entendendo, eu vou. Tá bom. Aí uns dias atrás, antes que aqueles discípulos ouvissem que ele iria, aparece um rapaz ou um homem chamado Pedro, chama seus amigos, e olham para o lado e olham para o outro e diz assim: está difícil, não está? Se com a presença dele nós vivíamos numa perseguição, sendo perseguidos, se com ele já não era fácil e ele tinha tudo, imagina sem eles. Então,
Vamos fazer o que a gente sabe. Aí eu penso que um mais ousado olhou e disse: cuidado, rapaz. Cuidado com as vozes ocultas. Cuidado com as muitas vozes que soam sobre teus ouvidos. Cuidado para não se perder nas suas palavras. Porque na hora que Jesus estava compartilhando do pão e do vinho, quando ele disse que alguém iria trair ele, se você ler o texto, você vai ver que todos os discípulos disseram: será que sou eu? Eu? Mestre, será que sou eu? E a gente começa a entender que todos tinham um sentimento de virar as costas para Cristo e o trair. O coitado, ou não sei nem o que foi na frente e o traiu. Mas todos tinham esse sentimento na sua alma, porque ainda eles não eram curados. Eles sabiam o que era a presença, mas eles não conseguiam entender o que é estar com a presença. E Jesus, ele se despede, e a gente sabe, depois que ele é traído, ele morre, vai para a cruz, volta, e os discípulos lá naquele lago, dizendo assim: cuidado, Pedro, tu foi que se levantasse na euforia, dizendo que se o galo cantasse, que tu não ia negar. E lembra do que ele falou, e lembra do que fizesse. Pelo amor de Deus, não me lembra isso, que dói meu coração. E a Bíblia diz que eles entraram num barco e foram pescar. E o que aconteceu na pescaria, bispa? Nada. As muitas vozes, o impulso de falar antecipado. Eu não consigo ser um ouvinte, porque quando as pessoas começam a falar, eu me expresso na frente dele dizendo: eu já sei. Você conhece alguém assim? Rapaz, eu não gosto de conversar com pessoas assim, que quando a gente começa a falar: eu já sei, apóstolo, já sabe, porque está perguntando então, rapaz. Eu particularmente, minha esposa está aqui presente, ela sabe disso. Eu posso estar conversando com qualquer pessoa, eu posso saber mais do que aquela pessoa, do que eu estou ouvindo, mas quando ela começa a se expressar, eu escuto, que pode sair uma pérola do pouco que ela sabe, que vai preencher a minha vida em um nível de sabedoria. Por isso que é bom escutar, por isso que é bom ouvir o que é de novo. Mas eu sei, tá bom, mas eu quero aprender mais um pouco. E no muito falar, aquele homem chamado Pedro se perdeu. E aquele mesmo Pedro, ele entra no barco e segue adiante. E quando ele está no mar, já frustrado, aparece um homem na margem daquele mar da Galileia, dizendo: não tem aquelas pessoas que trabalham no aeroporto, qual o nome que dá, que fica com a plaquinha assim? O sinalizador. Quando eles começam a sinalizar, aquele piloto entende que é para ir para um caminho, é isso? Ou estou errado? É isso? Eles sinalizam e aquele piloto vai conduzindo aquela aeronave para um caminho. Eu penso que Jesus estava com aquele sinalizador, o que era as suas mãos furadas, dizendo: uma distância, que eu não sei de quantos metros, que estavam os barcos lá dentro do mar da Galileia, o vento que batia naquele período, o vento que ia para um lado e ia para o outro, por mais alto, apóstolo, que Jesus poderia gritar, o vento levava para distante e eles não conseguiam entender. Essa é a lógica. Aí eu penso que Jesus gostava de fazer mímica, muganga, como diz lá em Recife. E aqueles discípulos olhando no barco, dizendo: pronto, mais um. Aí eu vou falar o que minha mãe de vez em quando fala: Kaline, vem cá.
esse remédio que teu pai está tomando, que o médico passou, está funcionando não, viu? Porque ele cada vez mais está doido, e doido varrido. Isso é minha mãe falando comigo. Ele está doido. Eu, por Jesus, mamãe. Minha mãe está com 90 anos, completa 91, quarta-feira, com Alzheimer, que você nem imagina como é, mas é a nossa diversão, a nossa alegria. E se perguntar, poxa, está aperreando muito. E aí? Eu quero que ela viva mais uns 100 anos. E eu esteja do lado dela, contemplando a glória de Deus sobre a vida dela. Aí o que é que acontece? Jesus, quem sabe naquela hora, ele diz assim, é só lançar para esse lado. E o vento disse, vamos lá, se Deus, apóstolo, chegou e disse para o corvo, está vendo aquele churrasquinho que está fazendo ali? Estou vendo. Vai lá, tira 2 pedacinhos de carne, porque tem alguém meu que vai comer carne hoje. Aí o corvo se organiza, levanta as asas, mira e pega lá aquela carne assada e leva para o profeta na caverna. Não é assim? Estava o profeta na frente do ribeiro de Querite. Tinha água, tinha carne, todo dia. Por que ele não ia dar ordem ao vento para dizer, vento, conduz a palavra do mestre? E quem sabe na hora que Jesus disse, é só lançar a rede, aquela voz encheu os ouvidos daqueles discípulos e disse, vamos jogar aqui para esse lado. Eu acho que eu estou ouvindo coisa. Deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar uma palavra de autoridade sobre a sua vida. Prepare-se, porque nesses dias vai ter pessoas que vão usar essa expressão para você. Parece até que você está ouvindo coisas, não é coisas. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo que está dentro de você, mas ele te apresenta ao seu lado dizendo, eu estou aqui, tá bom? Entenda que eu estou ao seu lado. E você está bom, está certo, e agora? E agora que você vai vencer hoje, e agora que você vai conquistar hoje, e agora que você vai viver o milagre hoje, agora que você vai parar hoje, e agora que você vai correr hoje. Aí os discípulos olharam assim, vocês ouviram o quê? Não, aqui me deu uma vontade. Aí quem sabe tem aquele mais expressivo, você tem que comer uma baguncinha antes, não, de a gente jogar a rede desse lado. Aí vai e joga uma rede, e a Bíblia diz que vem 153 grandes peixes. É a primeira pesca, ou a única pesca na Bíblia que se relata a quantidade de peixes e o tamanho. 153 grandes peixes. Vêm eles felizes, vêm eles alegres, porque trouxe uma conquista, e aquele homem que estava na margem dizendo, o que vocês foram buscar, eu já tenho preparado para vocês. O propósito que você veio para esta noite, para esta casa, o Senhor já tem preparado para vocês um bom tempo. Talvez você nem perceba o que você já degustou nesta noite, mas que o propósito dele já chegou sobre sua vida, e você vai viver, vai, em nome de Jesus. E quando eles chegam na margem, está lá, peixe assado e pão assado. Um dos discípulos olha e fala, não é ele não, que Jesus. E diz que Pedro, ele pula nas águas e corre para Jesus. E na hora que ele corre para Jesus, ele percebe que, em segundo lugar, para recebermos a coragem para viver novos desafios, primeiro, eu preciso ser remisso e começar a realizar a vontade plena de Deus aqui na terra. Segundo, eu preciso entender que eu preciso colocar os meus pés apostólicos, profeticamente, no lugar da minha herança. E qual era a herança de Pedro? Jesus. Aí Jesus chega, Pedro chega, e vem aquelas 3 perguntinhas mais gostosas da Bíblia. Tu me amas? Tu me amas? Pedro, você está entendendo o que eu estou falando?
Aí quem sabe Pedro estava olhando para Jesus e na mente dizendo: eu que pensava ser forte, ia com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, dono de mim era o meu Senhor. Mas os dias passaram e veio a minha ruína. E hoje o Senhor me pergunta: tu me amas, Deus? Tu me amas, Pedro? E eu respiro fundo e digo assim: te amo. E eu penso que o inferno dizia assim: mentira. E Pedro dizia: verdade, Deus. E uma voz, quem sabe, a Bíblia não relata, mas eu entendo que poderia vir uma voz sobre o ouvido de Pedro dizendo: deixa de mentira, Pedro. E a alma de Pedro sendo lavada, curada de uma história que trouxe um fracasso sobre a vida dele. E ele dizendo: olha, Deus, me pergunta de novo, vai de novo. Aí Jesus olhava para ele e dizia: Pedro, tu me amas, Pedro? As vozes ocultas começaram a mexer a vida de Pedro, dizendo: Pedro, tu vai mentir de novo. Aí Pedro, a expressão dele: eu te amo. Tu sabes. Tu sabes. Apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Porque não é fácil. Quando nós temos que fazer uma confissão da nossa certeza e as incertezas querem tomar conta do nosso ser e gerar força nas nossas cordas vocais, para a palavra que sair venha a ser uma palavra de fracasso, de derrota e de desistência. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que haverá um fortalecimento nas tuas cordas vocais, que todas as vezes que vozes vêm soprar sobre teus ouvidos, querer tomar conta da tua alma, para gerar uma expressão de confissão que não é a confissão verdadeira, vai vir uma força sobrenatural, porque Deus vai te dizer assim: você está com seus pés apostólicos no lugar da sua herança, e a sua herança sou eu. Aí ele te diz assim: seja forte, seja corajoso, porque é apenas nós dois. Nós dois. Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o 39. Porque em terceiro lugar, eu preciso ser corajoso e não deixar que o espírito maligno venha gerar situações para o retroceder. O nosso adversário, ele não quer te parar, mas ele quer te fazer você voltar atrás. Ele quer te fazer gerar desistência. Ele quer roubar a tua alma de um sucesso. Ele quer resgatar a tua alma para te dizer que tudo é improvável sobre a sua vida. Mas quando começamos a perceber o poder e o senhorio dos céus sobre nossa vida, a gente respira fundo. E quando a gente pensa que vamos parar, que uma voz dos céus clama e a gente não escuta, de repente ele diz: ei! E esse ei, os nossos ouvidos desperta para entender de onde veio essa voz. E ele vai dizer: não esqueça, nós dois. Não se preocupa se nesses dias você se deparar fazendo assim. O que é isso, apóstolo? Eu estou te ensinando você ser doido no espírito. Só isso. Tem umas loucuras que a gente faz que dá certo. E quando a gente diz assim, ó, vem aquela sensação de certeza dizendo: eu estou entendendo, ó. Vai. E a gente.
Imagina quando você for entrar para resolver um problema e na porta, antes de você entrar, você falar. E as pessoas olharem para você, ou se benzer, ou dizer, isola, está amarrado. E a gente só assim, ó. E Deus dizendo, ok, entender. Sabe por que Deus gosta e disse assim, vinde a minhas criancinhas? Porque as crianças conseguem ser loucos, como adultos nós não somos. Sabe por quê? Porque quando a gente se torna adulto, a gente tem vergonha de tudo. Os praqueiços, eu brinquei, eu estava sentado do lado do pastor, e eu fui almoçar, e na hora do almoço eu peguei o meu prato e sentei de lado, não quis sentar na mesa e fiquei sentado lá no sofá, e eu cheguei para o pastor e disse assim, pastor, aí o apóstolo, não, vem para cá para a mesa, não, aqui está bom. Aí eu olhei para ele e bati nele e disse assim, olha, se a gente for para a mesa, tem que ser tudo de para que isso? É o lado certo do talher, e a gente tem que comer todo na posição, não pode cair nada. Aqui a gente está só na lambança, nós dois, ó, se acabando de comer, ninguém está olhando para a gente, mas preste atenção lá, quem come na mesa junto com o outro, come assim, ó, olhando como está o gesto do garfo, o gesto da faca, o gesto da colher, e vai, e vê se bota certo, vê se está todo organizadozinho, vê se bateu no prato. Rapaz, o gostoso é quando você come, e ainda chega a bater o talher assim, grac. Você não tem educação não, é? Minha mãe dizia isso comigo, mas a comida estava tão gostosa que não pode ficar nada, por isso tem uma baguncinha no final do culto, né? Aí o que é que acontece? Rapaz, se você esquecer da baguncinha, porque o diabo está na sua mente, viu? Porque o que eu já falei de bagunça, os meninos estão tudo doidos para bagunçar aí já fora. E o que é que acontece? As coisas se preparam, e aquela certeza de Pedro, e chega lá na frente. Vamos lá ler primeiro Hebreus capítulo 10, 36 ao 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai comer, ninguém pega o prato cheio de comida e emborca para comer. Você já viu alguém fazer isso? Eu também nunca vi. Então a gente come com o prato virado para a gente, concorda comigo? Se o prato não está na sua mão, tem um prato grandão. Cadê a tela? Tem um prato grandão aqui na frente. Tem mais não? Olha lá. Olha que prato grande. Mas se você não quiser comer desse prato grandão, tem um prato que está na sua mão. Não emborca ele não. E eu quero ler junto com você. Quando diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não, primeiro promessa, segundo não vai tardar. 38, todavia o meu justo viverá, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Você entendeu o que Deus está trazendo sobre nossa vida? Porque quando nós entendemos o que é uma herança liberada sobre nós, quando começamos a perceber a proposta de Deus dizendo: olha, eu tenho uma coragem, e essa coragem eu vou trazer sobre a sua vida, porque dentro dessa coragem você vai vencer desafios. Ei, 23 ainda não acabou, e os desafios que você vai enfrentar ainda nesse novembro e dezembro, Deus já está te dizendo: eu estou te dando coragem para você vencer todos eles. Eu estou te dando disposição para isso. Deixa eu te contar uma coisa. Nesses dias, você vai levantar a eufórica da sua cama. Não importa como vai ser a noite, mas você vai acordar com uma sensação de da sua alma dizendo para você: é hoje. Pode se preparar.
Depois fala para o apóstolo, para a bispo, para que eles falam para mim. Pode se preparar, que é Deus que está falando isso para você nesta noite. Que vai ter pessoas que vão acordar de uma forma que faz muito tempo que não acordou. O que é isso, apóstolo? Porque tem pessoas aqui que estão tão feridas na alma, que está sem força para uma reação. Mas Deus está te dando coragem hoje para você vencer desafios em nome de Jesus. Você vai ficar mais esperto, tua audição vai estar mais aberta. E a tua audição vai estar aberta, não vai ser para saber a história que está se contando. A tua audição vai estar aberta para você ouvir a voz do Eterno, liberando sobre você, dizendo: nós dois. Um nível de coragem. Deus está trazendo um batismo sobre esta casa nesta noite. E a coragem que Ele está te dizendo assim: olha, eu quero te batizar em coragem. Mas apóstolo, eu já sou batizado. Você se batizou nas águas. E a gente sabe que a palavra batismo significa ser encharcado dos pés à cabeça. Deus está te dizendo: se tua cabeça vai ter coragem, os teus pés vão ter força. E se tem força, se teus pés têm força, a tua mente tem coragem, o teu corpo vai produzir perseverança, porque a fé que nós temos nele, não foi isso que nós lemos agora? Não vai nos fazer retroceder. Se o inferno planejou você vir retrocedendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até você parar e ser abatido, ou você parar e cansar, ou você parar e olhar para trás e dizer: não dá mais. Os céus estão te dizendo: eu estou te trazendo um batismo, e esse batismo vem com uma unção de coragem, para você prevalecer nos seus desafios. E aí, apóstolo, deixa eu te falar uma coisa. O bairro que eu moro, o bairro que a igreja hoje está, se chama Jordão. Eu e a apóstola atravessamos o Jordão para chegar aqui em Várzea Grande, para te dizer a proposta de Deus que tem sobre sua vida. Quando se atravessa o Jordão, a Bíblia diz que há uma palavra de futuro. E o que Deus está trazendo nesta noite sobre essa casa, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seu ministério, é que Ele está te dizendo: eu estou te dando coragem. E quando a coragem temos coragem no nosso corpo, na nossa mente, e um batismo de sabedoria, de entendimento e de revelação, pode se preparar, vai mudar. Você vai ter coragem para o que você não tinha coragem. Você vai ter força para o que você não tinha força. Você vai ter disposição para o que você não tinha disposição. Apóstolo, eu não estou entendendo. Porque quando nós atravessamos o Jordão, nós estamos rompendo com todo o deserto para viver o novo tempo. E hoje Deus está te dizendo: você está rompendo o Jordão. Você está rompendo o Jordão. E quando se rompe o Jordão, um destino está posto sobre nossa vida. Você vai começar a enxergar seu amanhã melhor do que ontem. Segundo, quando nós conseguimos entender o que é essa posse e ser ativado em um nível de coragem, nós deixamos de ser escravos para ser um realizador e conquistador. Se existem pessoas que estão aqui que ainda são escravos da mentira, da prostituição, escravos da ruína, escravos da miséria, escravos da dor, escravos na alma, hoje Deus está tirando esse nível de escravidão de sua vida, e você vai começar a entender o que é andar mais na frente. Você vai entender o que é você estar andando com pessoas, mas você está na frente de pessoas. Você não está deixando ninguém para trás, mas você está na frente de pessoas. Terceiro, dentro desse batismo que Deus traz nesta noite, você vai receber de Deus uma estratégia para viver o impossível. Apóstolo, não estou entendendo. Existem promessas que já foram liberadas sobre sua vida, que os céus já festejaram, porque a promessa já veio sobre você.
E sabe o que é que acontece? Existe o reino físico, existe o reino espiritual, e acima do reino espiritual existe o reino celestial. E abaixo de nós existe o reino das trevas. Que a Bíblia fala que Jesus desceu ao inferno. Então está abaixo de nós. E no reino espiritual existe uma guerra de 24 horas de anjos e demônios, para que o que é lançado no reino celestial não venha sobre nós, para que a palavra de Deus não consiga chegar sobre nossa vida, para que o entendimento, a sabedoria que Deus libera do seu trono não chegue sobre os seus filhos. Quando nós estamos perturbados nas nossas preocupações, o primeiro passo é perder o sono. Já aconteceu isso com você? Não tem uma pessoa sequer que passe uma noite acordada e consegue no outro dia ter força, raciocinar, que no outro dia consiga desenvolver, que tenha a mesma agilidade de uma noite de sono. Não consegue. E nosso adversário vem com perturbações para te dar insônia, porque sabe que se você tiver uma insônia e não dormir à noite, no outro dia você está ruim de raciocinar, e tudo que vir você pode receber sem entender. Deus vai tirar a tua insônia a partir de hoje. Uma melatonina, não é isso, amor? Uma melatonina do céu chega sobre nossa mente, que a gente vai dormir tão bem que quando acordar de manhã vai dizer: misericórdia, eu pensei até que tinha morrido, porque foi uma noite tão gostosa. Porque eu entendo que quando a gente fecha o olho, que dorme, a gente morreu. É o estágio da morte, que a gente não sabe. Você sonha o que quer, você fala o que quer, você pensa o que quer, não, acabou tudo. Quando a gente acorda, fala: misericórdia, menino, tu roncasse demais. Você já escutou isso alguma vez? Já escutasse alguma vez isso, Júnior? Já, né? Já escutou, aposto? Já escutou? Você ronca demais. Eu não, quem ronca é tu. Aí, nesse reino espiritual, aonde é essa guerra, foi o que aconteceu com um homem chamado Daniel. Lembra da história de Daniel? Eu quero encerrar com isso. Daniel estava orando, e chegou uma hora que eu penso que ele disse assim: mas Deus, eu já estou cansado de orar e não ter resposta. Aí Deus disse: desde as tuas primeiras palavras eu enviei teu socorro, mas nesse meio começou uma guerra entre treva e céu, para que não chegasse sobre tua vida. A demora, o silêncio de Deus, muitas vezes gera uma situação de desistência por causa do cansaço. Mas não se preocupa não, porque Ele já te respondeu, ó. E a partir de hoje nós vamos conquistar as respostas dEle para viver os grandes milagres da nossa vida. Amém? Porque quando nós atravessamos o Jordão, nós resgatamos a identidade de honra e a de conquista que Cristo trouxe sobre nós. E hoje será um dia de batismo. Você pode ficar de pé junto comigo?